A questão do sistema tributário, ela é tão técnica que ela intimida, né? A gente fica assim, mas como é que eu vou entender disso? Eu não entendo disso. Mas é importante a gente entender. É entender mesmo que nós temos o sistema tributário, que foi criado lá atrás, desde quando o Brasil começou, que começou a produção de cana, as grandes produções agrícolas do país, onde já naquela época havia os privilegiados, não se taxava plantações, por exemplo, isso foi de cana, café, foi mineração, né? A gente passa por todo o processo da escravidão no nosso país, onde as pessoas negras eram consideradas coisas, então pagavam imposto sobre quantas pessoas pretas você tinha. Era assim, se a gente não entender que tudo no nosso país vem de um racismo desde o início da origem nossa, tanto com a população negra quanto com a população indígena, a gente não consegue entender por que é tudo tão concentrado e tem tanta gente privilegiada. O Brasil é marcado por 3 sistemas de opressão. Deve existir mais, mas eu queria enfatizar 3 sistemas de opressão que nos atingem. Então, o patriarcado, né, o sistema racista e o que eu considero como classicista. Esses 3 sistemas de opressão vão dar a tônica da sociedade brasileira. A respeito da maior escolaridade, hoje as mulheres têm mais nível superior do que os homens, a proporção de mulheres com nível superior é maior do que a dos homens, ainda assim o rendimento das mulheres é inferior dos homens. Em 2019, por exemplo, as mulheres receberam por volta de 77% do rendimento masculino. Então, essa ideia da teoria do capital humano, que a educação explica tudo, não se aplica muito nesse caso, né? Porque as mulheres têm maior escolaridade e, ainda assim, devido à discriminação, acabam sendo penalizadas no mercado de trabalho. A representação da população negra no Brasil é por volta de 56%, mas se a gente olhar os 10% mais pobres, é uma sobre-representação do povo negro, que chega a ser acima de 70% a população negra que está em situação de pobreza. O rendimento dos negros não chega a 60% do rendimento médio da população branca. Já ainda hoje no Brasil, a mulher negra é quem ocupa a base da pirâmide social. O sistema tributário em si, ele não discrimina por gênero e raça, mas a forma que ele se estrutura acaba penalizando mais umas categorias do que outras, e por isso ele precisa ser revisto. Eu diria que a situação que nós estamos analisando, ou seja, o impacto desproporcional que a tributação tem em determinados grupos minoritários, pode sim ser classificada como inconstitucional ou talvez como algumas pessoas diriam, de um estado de coisas inconstitucional. Nós temos lá no artigo 3º da Constituição da República, que diz o seguinte: um dos objetivos da nossa ordem política é a eliminação da marginalização e a promoção da igualdade. E isso significa que, para se combater a marginalização, você precisa combater todos aqueles elementos que são responsáveis pela promoção das desigualdades sociais, sejam elas baseadas na raça, na classe, no gênero, na orientação sexual. Dentro do atual paradigma constitucional, o Estado é visto como um agente de transformação social. Então, o Estado precisa agir, o Estado precisa implementar medidas para eliminar esta realidade. Então, definitivamente, nós podemos dizer que a nossa ordem tributária, por ser amplamente desigual, ela certamente é inconstitucional e ela também é racista. Os 10% mais pobres têm uma carga tributária média de 32%, enquanto os 10% mais ricos têm uma carga tributária média de 21%. E detalhe, dentro dos 10% mais pobres, vejam, 68% negros. E entre os 10% mais ricos, 84% de brancos e 16% de negros. Veja, então a gente tem um país para, grosso modo, um país para 30%. E a tributação escolhe quem
exatamente essa parcela da população mais pobre, portanto negra. A saída para isso, a solução para isso, Camila, e nós temos é uma tributação progressiva. Nós temos que taxar as altas rendas e o grande patrimônio, como fizeram todos os países desenvolvidos, mais organizados, menos desiguais que o Brasil, mais civilizados. Todos os países construíram sistemas tributários progressivos, trocando em miúdos. Tributam mais as altas rendas e o grande patrimônio e menos o consumo. Portanto, tributando mais a população branca e menos a população negra. E daqui a poucos dias, provavelmente semana que vem, a gente está lançando um pacote com várias medidas que passam por contribuição social sobre altas rendas, por tributação das grandes fortunas, por uma nova tabela do imposto de renda, taxando as altas rendas, o grande patrimônio, taxando a herança no Brasil, de modo que o Brasil possa, pelo menos, se alinhar um pouco, chegar próximo da média dos países aí mais desenvolvidos, que são reunidos ali na OCDE. Essa é a alternativa.